Ai ai, chegou o momento de falar sobre todo esse arco de Shibuya. Desde o início, eu tenho que deixar claro pra vocês que eu não vou aqui destrinchar cada acontecimento do arco. Meu foco aqui é realmente discutir o que eu achei, gerando esse espaço aqui de debate, né? O ponto principal para iniciar toda essa discussão tem que ser o fato de que a minha experiência com esse arco foi bastante comprometida. E eu acho importante de escrever sobre isso, pois demonstra o quanto esse tipo de coisa pode causar um efeito muito ruim para alguém que ainda vai consumir a obra. O que eu quero dizer com tudo isso? Então, bora lá. Obviamente, esse vídeo vai ter spoilers, né? Então, ok. Quando a primeira temporada de Jujutsu acabou, eu achei um saldo muito positivo. Achei realmente um shonenzão de porrada bem divertido de se assistir, mas também bastante confuso. Eu sempre achei a escrita dos poderes bastante confusa em Jujutsu. Mas enfim, logo após acabar a primeira temporada, eu já recebi o spoiler de que X personagem iria morrer, no caso, a Nobara. E isso me frustrou muito, pois aconteceu de uma forma muito patética na minha opinião. Eu recebi esse spoiler diretamente de uma thumbnail do YouTube, deixando de uma forma bem explícita que isso iria acontecer. E a partir desse momento a minha jornada de receber spoilers de Jujutsu começou. E eu juro pra vocês, eu não fico pesquisando sobre a obra. O que me fez perceber que realmente a comunidade de Jujutsu não se importa muito em mascarar os spoilers. Sério, desde quando acabou a primeira temporada até hoje, eu recebo alguns spoilers soltos. E isso, querendo ou não, me fez começar a desapegar com a obra. Porém, em todo esse caminho, eu tive gratas surpresas, que foi Jujutsu Kaisen Zero. Eu realmente adorei aquele filme, até porque eu também não sabia muito sobre a história. E também foi uma grata surpresa pra mim toda a primeira parte da segunda temporada do Inventário Oculto, que sim, pra mim, em questão de texto, foi uma parte bem mais interessante do que o arco de Shibuya. Descobrir mais coisas sobre o Geto, a relação com o Gojo, todo esse início daqui é muito interessante. Realmente foi uma grata surpresa pra mim. Mas ok, juntando toda essa ideia dos spoilers que eu já sabia de Shibuya, que basicamente eu sabia da morte da Nobara, eu sabia da luta do Todo junto com o Itadori contra o Mahito. Não sabia a motivação, né? Mas pelo menos eu sabia que iria acontecer com a luta. Sabia que teríamos a volta do Sukuna. E eu acho que acaba por aí os spoilers. Acho que sim. Porém, teve um fator extremamente importante para toda a minha experiência, que foi todo o hype construído sobre esse arco. Eu vi muitas pessoas dizendo que esse era o melhor arco de mangá atual, era o melhor arco de mangá de todos os tempos. E vi algumas comparações que agora que eu consumi todo esse arco, pra mim não faz sentido algum. Como, por exemplo, eu vi gente comentando que era o novo Chimera Ants, que era melhor que Chimera Ants. E porra, isso daqui afetou bastante minha experiência, pois querendo ou não, me colocar tanta expectativa assim me fez assistir o arco de Shibuya com um olhar bastante crítico. Pois, porra, eu queria que minhas expectativas então agora fossem cumpridas. E com todo esse acúmulo de coisas, eu posso dizer que sim, o arco de Shibuya é muito bom. Porém, não correspondeu minhas expectativas. Ou seja, eu não consigo vir aqui e dizer que eu concordo com todas essas comparações e afirmações. O iniciozinho desse arco, que mostra aquela luta entre Mahito e Mekamaru, eu achei um pouquinho entediante, mas assim, eu não gosto muito do Mekamaru, então gostei do desfecho dele. E também já deu pra perceber que a produção estaria impecável. Sim, obviamente tivemos inúmeros problemas nessa produção. Os animadores praticamente fizeram um milagre e olha, tem tantas cenas de ação bem feita aqui que é ridículo. Eu já tinha dito lá no Map Stage que a gente teria a melhor adaptação de Jujutsu até então e nem sabia do plot, nem sabia da história, mas sim porque eu confiava plenamente nesse diretor e ele foi impecável aqui. E desde quando anunciaram ele como novo diretor da nova temporada, eu sabia que, porra, Jujutsu agregou muito, mas muito pra staff dele. Então provavelmente a gente vai ter a melhor adaptação de Jujutsu até então. Mas deixando um pouco de lado desse iniciozinho, eu gosto da preparação para todos os acontecimentos que vão rolar em Shibuya. É interessante vermos a aflição daquelas pessoas que estão presas ali, né, em Shibuya. Gosto dessa ideia de divisão de grupos, colocando personagens em cada ponto, gerando essa ideia de que as coisas vão acontecer em inúmeros locais e em algum momento todos vão se reunir. Porém, isso é algo que eu vou retomar mais pra frente. Todo o plano dos vilões aqui, eu sinto que foi bem inspirado. Eu gostei dessa ideia que fizeram em Shibuya. Pô, todo o plano em torno de como selar o Gojo, eu achei muito bom.
E eu falo isso no sentido de escrita. Eu achei interessante, eu achei inteligente como tudo começou a se desenvolver no início desse arco. E quando o Gojo é selado, obviamente causa muito impacto na gente. Mesmo sendo algo que, assim, inevitavelmente eu sinto que alguém já imaginou que iria acontecer, pois pra história andar, o Gojo precisava ser nerfado de algum jeito, né? Um ponto importante que é introduzido em todo esse início de arco é a presença de um narrador, no caso uma narradora, que sinceramente ela agrega pra história, porém eu sinto que deveriam ter sido mais explorada a narradora. Assim, não é algo que faz muita falta, sabe? Mas, tipo, eu sinto que poderia utilizar mais esse artifício. É porque o início desse trecho, eu sinto que Jujutsu sofre um pouco de exposição e descrição de poderes de uma forma muito não natural. Pô, eu lembro que teve uma cena que do nada chegou um personagem e falou: Ah, você lembra que esse poder funciona desse jeito, desse jeito, desse jeito? Eu fiquei tipo, cara, que bizarro. Eu realmente senti que nesse iniciozinho aqui, as explicações de como um poder funciona aconteciam de uma forma muito expositiva, muito artificial. Porém, isso aqui é algo que depois ficou bem tranquilo. Eu acho que depois, feito por conta da maior inserção da narradora, as explicações começaram a ficar de uma forma bem mais natural mesmo, deixando aquilo tudo um pouco mais interessante. Após esse acontecimento, né, do selamento do Gojo, é que realmente o arco começa a ter mais desenvolvimento, mais lutas, enfim. Chozo contra Itadori foi com certeza cinema, foi um absurdo aquele episódio. Mas ao mesmo tempo que tivemos conflitos interessantes, outros nem tanto. Toda aquela luta contra aquele povo foi interessante, porém o desfecho dela eu não gostei. É que traz um ponto que eu realmente sinto que aconteceu desde o início até o fim desse arco. Shibuya se demonstrou ser um arco muito conveniente. Tipo, do nada o Toji apareceu ali e é isso aí? Eu sinto que tem uns encontros que eu não consigo acreditar muito, sabe? Na realidade, quase todos eu não sinto muita naturalidade. Nanami contra Nobara, o Jogo aparecendo ali também. E isso às vezes me passa a sensação de que aquilo está acontecendo, pois precisa acontecer para o roteiro continuar. Às vezes resultando em uma falta de justificativa plausível para aquele personagem se deslocar e aparecer em outro ponto, junto com outros personagens. Eu não sei se eu tô brisado, mas eu realmente senti esse ar de as pessoas estão aparecendo em pontos determinados, pois precisa acontecer para a história continuar, e não necessariamente porque aquelas pessoas tinham motivações para estarem ali. Eu acho muito merda ficar comparando obras com outras obras, mas já que eu ouvi, né, essas comparações dizendo que é o novo Chimera Ants, que era melhor que Chimera Ants, nesse sentido de localização, nesse sentido de entender para onde os personagens estão indo e que fazendo sentido, eu sinto que Hunter x Hunter fez com maestria durante toda a invasão na mansão. A gente sabe onde está X personagem, a gente sabe por que ele está se deslocando daquele lugar. Enfim, são maneiras diferentes, né, de abordar inúmeros acontecimentos acontecendo praticamente simultaneamente. E eu sinto que aqui em Jujutsu realmente ficou muito conveniente. Acho que um ponto que é realmente o charme desse arco é todo esse tom de tragédia. E sobre elas eu sinto que já dei uma boa pincelada nesse vídeo aqui. Porém, resumidamente, Nanami foi sim uma morte que eu realmente achei interessante e bem impactante até. Uma morte crua, bem pontuada, acontece um momento bem importante pro Itadori. Porém me desanima ver que alguns personagens foram descartados de uma forma bem sem graça. Eu acho que essa é uma boa forma de descrever. A forma como, por exemplo, a Maki foi descartada nesse arco é bem triste na realidade. Queria ter visto muito mais da personagem. E foi, porra, descartada de um jeito muito seco, sem relevância nenhuma. A Nobara também é uma personagem que, pô, eu esperava muito mais dela. Mesmo sabendo que a morte dela iria acontecer agora, eu imaginei que ela teria um papel importante. Que ela com certeza iria ser ativa durante esse arco. Mas não. A Nobara tem alguns minutos de tela e logo tem essa morte que deveria ser bem tocante, bem chocante, mas na realidade não é. Pois a personagem merecia mais tempo de tela, ela merecia mais desenvolvimento. O Nanami, por exemplo, é sim mais impactante. Tivemos mais momentos do Nanami do que a própria Nobara. Queria ter visto mais desses personagens e de outros também, a Mei Mei, por exemplo, a Yuki quando ela chega na reta final. O que deixa uma incógnita pra mim que se realmente Jujutsu vai desenvolver melhor suas personagens femininas. E veja bem, quando eu digo isso, eu não tô querendo dizer que tipo, as personagens femininas são fortes ou fracas. Eu sei que no universo de Jujutsu tem personagens incrivelmente fortes que são mulheres. O meu ponto aqui é que elas não têm
tanto tempo de tela assim. Até então a gente não viu quase nenhum desenvolvimento sólido desses personagens. Mas se de um lado a gente tem essa falta de desenvolvimento, do outro a gente foi bem servidos, porque tudo que envolve Sukuna e Itadori aqui é realmente muito, muito bom. O Sukuna foi pra mim um personagem que se transformou da água pro vinho nesse arco. Agora sim eu entendo o quanto esse personagem é interessante, o quanto ele é carismático, foi muito prazeroso ver o Sukuna brilhar aqui. E o Itadori nem se fala. Todos esses acontecimentos, todos esses traumas, eu sinto que é algo muito real pro personagem e isso é muito válido. Porra, eu gosto muito de momentos assim que o personagem quebra. Com certeza tudo isso aqui foi o ponto mais forte do arco. Esse momento do Itadori enfrentando seus traumas com essas lutas insanas, foram lutas muito boas. E inclusive aqui eu defendo a forma que o Itadori acaba encarando a morte de aliados, tá? Eu não acho que seja tão conveniente assim. Na realidade é interessante mortes acontecerem de uma forma completamente espontânea e aleatória. Eu gosto disso. Eu gosto muito desse tom de tragédia que esse arco carrega. As coisas só vão piorando e não melhoram. Isso é muito foda. Tanto é que esse desfecho foi incrível. É um desfecho maravilhoso para esse arco. De que realmente todo mundo ali perdeu. E de que as coisas não vão ficar tão simples assim. O mundo está um caos, Kenjaku está vencendo aquele confronto e o nosso protagonista agora é colocado em um patamar de ameaça. Inclusive, que coisa boa o Yuta voltar para Jujutsu, amém, obrigado. E eu acho que no geral é isso, temos pontos positivos e negativos. Com certeza o arco começa bem morno, vai ficando mais interessante. Depois começa a ficar um pouco pedante o quanto tudo é muito conveniente. Mas por fim a gente tem uns últimos episódios que são realmente muito bons. A sequência final de Shibuya é com certeza o seu melhor momento. Eu sim fiquei decepcionado com algumas escolhas do autor, que com certeza foi totalmente contramão às minhas expectativas. Eu estava esperando realmente ainda mais desenvolvimento aqui de personagens. E sobre isso eu espero realmente que nosso querido Itadori continue crescendo ainda mais. E com certeza o maior charme está aqui em torno do Sukuna e Itadori e nessa ideia de tragédia mesmo. É um arco muito trágico, não tem nada aqui vitorioso. E isso aqui é muito legal mesmo. E no fim é isso, é um sentimento agridoce mesmo. Eu tive um arco muito bom, que com certeza é melhor assistir em uma tacada só. Eu acho que semanal dá uma quebrada no ritmo, mas que infelizmente ele não conseguiu cumprir todas as minhas expectativas. Com certeza foi um dos melhores momentos de Jujutsu até então. Com certeza a melhor animação, mesmo com tantos problemas. É uma pena que os animadores sofreram tanto nessa produção. O mínimo que a gente pode fazer é realmente apreciar todo esse trabalho que eles fizeram, pois realmente foram muito guerreiros. E no mais, é isso mesmo. Mas me diga vocês aí nos comentários, eu tô completamente errado? O que vocês acharam do arco? Lembrando que eu nunca faço uma crítica mirando em quem gosta. Tá extremamente de boa vocês gostarem mais de algo do que eu, ou vice-versa. Esse tipo de vídeo aqui é sempre focado realmente em criticar a obra mesmo, não necessariamente quem gosta ou quem não gosta. Eu realmente estava com um hype nas alturas e foi isso. E sobre o mangá, eu realmente fiquei um pouco receoso se eu vou pegar pra ler ou não. Principalmente depois que eu descobri que o Todo não vai aparecer mais, então isso me deixou bem triste, bem desmotivado na realidade. Mas se eu começar a ler, realmente vocês vão ficar sabendo. Lembrando que esse vídeo aqui tá acontecendo graças a essa votação na comunidade, que é sempre válida a participação de vocês, pois eu sei o que eu devo priorizar. Um salve especial para os membros do canal, o Shanone, o Júlio e o Drizzly. E muito obrigado por todos vocês que estavam aqui assistindo. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre sempre de avaliar e compartilhar. E até a próxima. Adoro vocês e já volto já.